Hoje é o dia do meio ambiente, mas quem conhece o canal aqui já sabe que tá meio que virando tradição aqui no domingo ser o Soção Awards, o dia que a gente recapitula idiotices estatistas da semana para premiar qual que foi a mais maluca. E o de hoje eu queria dedicar para uma pessoa muito especial. Então vamos fazer um exercício aqui, vamos fazer uma simulação. Como seria a notícia se fosse com o Bolsonaro? Eu até tentei, assim, pensar em entrar em algum personagem de esquerda, alguma grande figura, assim, e tudo mais, mas não me veio nenhuma e tudo mais. Então deixa eu só fazer como seria uma reportagem genérica aqui, ok? Deixa eu... Ok, vamos lá. O governo fascínora e genocida de Bolsonaro precisa ser lembrado hoje, no Dia do Meio Ambiente, porque este governo fascista, xenofóbico, racista, foi condenado pelo crime de etnocídio. Etnocídio é o crime da destruição de uma civilização ou de uma cultura. Ele foi condenado por isso por uma obra no Rio Xingu, onde foram destruídas as vivências culturais e as práticas econômicas e de sustentabilidade e até de alimentação de várias tribos indígenas locais. Os índios locais pescavam no rio, tiveram essa pesca destruída. Eles tinham várias formas de produção de alimentos locais. A maior parte foi destruída e agora tiveram que se curvar a esse deus mercado e comprar seus alimentos em outros lugares, destruindo então o sustento e a vida, a cultura dessas pessoas. A obra também atraiu desmatamento para a região. Madeireiros começaram a explorar essa região do Pará e, obviamente, nós sabemos que esse governo irresponsável, esse governo ambientocida, certamente não está conferindo se dentro dessa obra a madeira que está sendo usada veio de fontes seguras ou não. Então, mais uma vez, temos mais um crime da destruição da Amazônia nesse governo genocida. A FUNAI também não falou nada. Sabia-se que os índios iam ser prejudicados, ela não compareceu para audiências, não se manifestou, ficou num silêncio muito esquisito, o que é comum nesse governo que persegue aqueles que querem fiscalizá-lo. Né? O aparelhamento, a destruição das instituições, isso aí é só mais uma prova de que esse governo odeia essas minorias e o meio ambiente. O presidente, inclusive, do IBAMA, renunciou em protesto, porque não pôde compactuar com isso, e por isso nós precisamos tratar ele como um herói. Inclusive, essa obra foi feita também às pressas, com todos os problemas de leilão possíveis e imagináveis. Teve empresa querendo sair na última hora, só para tentar abrir, só para tentar aumentar os seus lucros. Foram chamado um monte de empresas que não conseguiam nem ter capacidade de executar a obra. Além disso, o TCU apontou um superfaturamento de 3,2 bilhões de reais na obra nesse governo corrupto, e vários delatores tiveram a bravura de se levantar contra esse governo miliciano e denunciaram que existiam milhões de reais de propina na construção dessa obra. Essa obra é uma usina hidrelétrica e, não só isso, esse governo mentiroso enganou o povo. Disse que essa hidrelétrica produziria 11 mil megawatts de energia. Mas agora nós estamos vendo, com os períodos de seca, que muitas vezes ela não consegue produzir só algumas centenas de megawatts. Isso aí fica em o quê? 2, 3% do potencial da usina. O povo foi enganado por esse presidente mentiroso, salafrário, bandido que precisa ser julgado na ONU por esse crime. Fora isso, a maior parte dessa energia é usada no sul do país. Então, boa parte dela é perdida na transmissão das linhas de energia. Então, indígenas foram genocidados, o meio ambiente foi destruído, bilhões de reais foram roubados para uma produção pífia de energia, sendo que boa parte dessa energia é perdida, assim como nós perdemos vidas e perdemos tempo nesse governo genocida, fascínora, fascista, taxista. É isso que você ouviria. Se fosse o governo Bolsonaro fazendo Belo Monte, é isso que você ouviria. Todos os dias. Você ia ter julgamento da ONU, você ia ter protesto nas ruas todos os dias, você ia ter todos os políticos de esquerda falando que o Bolsonaro é um etnocida, que matou indígenas, que destruiu e tudo mais. Você teria isso o tempo todo, cara. Você ia ter carta de repúdio atrás de carta de repúdio. Meu Deus do céu, cara. Você não ia ver o fim dessa história. Só que como a obra de Belo Monte foi feita por Lula e Dilma, você vê os artigos falando como se fosse assim, do nada ela deu problema, tipo, sei lá,
Esse capitalismo aí, né? Sei lá, mano. Né, porque, pô, Belo Monte, né? Pô, foi condenada por etnocídio aí, né? Teve uma condenação da justiça aí, né? Que coisa, né? Ela deve ter... Não, foi o Donald Trump que invadiu a Amazônia e botou ela lá. Teve nada a ver. Quem que fez isso aí? Não. Ah, mas, pô, teve desmatamento, né? Ela teve corrupção, né? Inundou toda uma área, desmatou uma área ainda maior, né? Destruiu a vida de um monte de pessoas, não serve pra nada. Eu acho muito legal e incrível e absolutamente depressivo o padrão duplo que existe com o Lula e com a esquerda no Brasil. Se fosse uma obra do Bolsonaro, mas não, é do Lula. Veio lá do Lula, aí depois a Dilma foi inaugurar. Inclusive, muita gente nem lembra disso. Nos últimos dias dela lá, antes do impeachment, ela começou um tour por todo o Brasil de vamos inaugurar a obra. Pra dizer que foi inaugurado no governo Dilma, bota o nome dela lá. Ela saiu correndo, saiu voando pra Belo Monte pra inaugurar aquele troço. Só funcionava uma turbina das 18. Sendo que hoje, boa parte do tempo, ela só fica funcionando com uma das 18 porque não tem água. Porque não tem água pra rodar aquela porcaria. Porque houve um erro de planejamento. Ela foi correndo pra inaugurar aquilo, não estava pronta ainda, mas inaugurou sem estar pronta e assinou o nome dela lá, tem foto. Tem um monte de foto lá do Lula indo lá defender, falando que, não, porque a gente precisa disso. Tem uma porrada de discurso, você vê isso pra todo lado, se você procurar. Eles são cobrados por isso? Você vai ver um ativista de esquerda, você vai ver um dos beautiful people, dos atores, do não sei o que, falando, olha, Lula, não, assim, tá, beleza, eu te amo e tudo mais, mas assim... Etnocídio, cara. Vocês destruíram a vida de um monte de indígena ali e explodiram com a Amazônia naquele lugar. Pra nada, você não vai ver uma alma viva lulista cobrando esse cara. Por isso. É o dia do meio ambiente, aí ele vai lá e pausa, porque nós precisamos proteger a Amazônia, porque nós precisamos fazer isso. E todo mundo vai lá e baba ovo do cara. Isso é esquerda, cara. Não é sobre proteger o meio ambiente, não é sobre os índios, não é sobre as minorias, não é sobre o povo, não é sobre avançar o Brasil. É sobre venerar o Lula. É sobre não pode criticar. É sobre nenhuma e outra estrela pode brilhar. E tá lá ele se posando e um monte de gente sabe. Um monte de gente sabe. Mas resolve ficar quieto porque acha que é melhor assim. Então assim, vamos apontar isso cada vez mais? Vamos lembrar as pessoas disso? Sim, você pode apontar os erros do Bolsonaro, tem um monte ali. Tô falando mal desse cara desde 2017, tá? Pra quem tá de paraquedas aqui, ok? Agora, você não tem como falar mal do Bolsonaro e daí virar e apoiar o Lula. Não tem sentido, você não tem como falar assim, mas o cartão corporativo do Bolsonaro, porque ele tá gastando isso. Tu apoia o Lula, tu apoia a Dilma. Eles gastaram também rincas de grana com esses cartão corporativo aí. Vai procurar. Você tá criticando A, sendo que o cara que você apoia fez A ou pior. Você não tem como falar assim, vamos defender os índios, a Amazônia e tudo mais, então vamos defender o Lula. Não dá. E a gente não pode deixar essa esquerda ter essa semblância moral, essa aura de moral pra fazer essas críticas. Eles não têm. Eles fizeram igual ou pior. Se eles apontam e falam aquilo é lixo, necessariamente isso significa que eles são lixo também. É só que as pessoas esquecem disso. E a gente precisa lembrar isso uma porrada de vezes. A gente precisa ressaltar todos esses erros e explicar o que aconteceu. Porque eu te aposto que tem um dilúvio de 16 anos por aí, do tire o seu título pra participar da festa da democracia, que todos os artistas foram lá fazer isso, que bonito, tudo mais. Tem um monte dessa galera aí que vai socar 13 na urna, achando que, então agora a gente vai ter um Brasil diferente, vai chorar quando vem a eleição, o Brasil vai ser melhor, velho. Que não sabe ele não sabe nem o que é Belo Monte. Vai achar Belo Monte, sei lá, Belo Monte deve ser uma coisa religiosa aí da bancada da Bíblia aí, deve ser isso, não sei, sou contra já. Deve ter um monte dessa galera aí. Deve ter um monte de gente que esqueceu. Eu aposto que, inclusive, vários entre vocês não sabiam dessa condenação de... A justiça condenou a obra por etnocídio, pô! Destruição cultural. Esse é o termo que está sendo usado. Eu aposto que vários de vocês não sabiam disso. E a gente vai ter que lembrar isso e apontar. É nisso aqui que vocês estão embarcando.
E ele não pediu uma farpa de desculpa. Muito pelo contrário. Coloca um chapéuzinho, uma aura de eu sou o defensor do meio ambiente contra esse governo genocida e vai lá falar as nulidades dele. É isso que a gente precisa lembrar as pessoas que elas estão apoiando. É isso que as pessoas precisam entender, que é isso que está acontecendo. Porque daí se ele entrar, e eu de fato é o que eu acho que vai acontecer, mas não interessa aqui, quando isso acontecer de novo, a gente pode olhar para essas pessoas e perguntar uma coisa muito simples. Faltou aviso? Porque se a gente só fica quieto, de fato elas não vão ficar sabendo. A esquerda não vai informar elas disso. Ou vai lá, procura as matérias de Belo Monte. Procura as matérias do desastre e tudo mais. Veja quantas falam Lula, ou Dilma, ou PT. Só, teve desvios, teve superfaturamento. De quem? Das estrelas. Da Lua. Não, a estrela até já meio que tem uma relação com o PT. Fala assim, foi a Lua. Sei lá, forças místicas. Até comparei capitalismo, sei lá, mano, um negócio bizarro, assim. Essas pessoas não vão ser informadas por isso. A gente tem que levar isso pra elas e mostrar, olha o que aconteceu, olha o que ele fez, olha o que ele falou, olha o que ele tá... Olha ele aqui do lado dos indígenas falando que a obra vai ser boa e tudo mais, olha a Dilma indo lá inaugurar. A gente tem que lembrar isso, cara. Porque a esquerda não vai fazer isso, a esquerda vai jogar isso pra debaixo do tapete e com o passar do tempo vai dar um jeito de colocar a culpa em você, ou no Bolsonaro, ou nos liberais, ou no capitalismo, ou sei lá. E eu tenho certeza que isso aqui não vai ser nem... Isso aqui não é nem o começo desses vídeos, isso aqui é um ensaio. Vai ter uma porrada de outros vídeos lembrando de várias coisas assim. Mas nesse dia do meio ambiente, eu queria dar o Soção Awards pro Lula. Cara de pau desgraçado, caralho.